Vocês não vão acreditar no que aconteceu comigo no Dia dos Pais do ano passado. Meu próprio filho me trouxe uma cartela nova dos meus comprimidos do coração, desses que custam uma fortuna na farmácia. Eu fiquei emocionado. Pensei que finalmente ele estava se importando com minha saúde depois de tantos anos de conflito. Mas aí eu descobri que dentro daquela cartela não tinha remédio nenhum, tinha chumbinho. E o que eu fiz depois? Bem, digamos que meu filho não esperava que eu sobrevivesse para contar essa história. Fiquem até o final porque essa história vai chocar vocês. Se você gosta de histórias como essa, inscreva-se no canal e me conte nos comentários de onde você está assistindo. Meu nome é José Carlos. Tenho 68 anos. E até aquele Dia dos Pais eu ainda acreditava que sangue era mais grosso que água. Bobagem de velho. Vocês vão ver. Moro sozinho numa casa simples em Guarulhos desde que minha Lourdes morreu há 3 anos. Tenho problema no coração. Tomo 4 comprimidos diferentes todo dia sem falta. Captopril, AAS, Simvastatina e Carvedilol. Decorei os nomes de tanto repetir para o médico. Naquele domingo de agosto estava tomando meu café da manhã quando tocaram a campainha. Era meu filho Rodrigo, de 32 anos. Fazia meses que não aparecia por aqui. Estava com uma sacola da farmácia na mão e um sorriso que não via há tempos. Oi, pai. Trouxe seus remédios. Sei que anda apertado com a aposentadoria. Fiquei surpreso. Rodrigo nunca tinha se preocupado com minha saúde. Depois que a mãe dele morreu, a gente meio que se afastou. Ele sempre achou que eu não demonstrava sentimentos suficientes, que era frio demais. Talvez tivesse razão. Peguei a sacola e vi 4 cartelas novinhas. Captopril, AAS, Simvastatina e Carvedilol. Tudo certinho, com receita e tudo. Deve ter custado uns R$ 200. Obrigado, filho. Não precisava. Precisava sim. Pai, a gente precisa conversar mais. Quero que o senhor se cuide melhor. Conversamos por 1 hora. Ele perguntou sobre minha saúde, sobre como estava me sentindo, se estava tomando os remédios direitinho. Parecia genuinamente preocupado. Pela primeira vez em anos, senti que meu filho se importava comigo. Quando ele foi embora, guardei as cartelas no armário da cozinha, onde sempre ficavam meus medicamentos. No dia seguinte, segunda-feira, abri o Captopril novo para tomar a dose da manhã. O comprimido estava diferente, mais escuro, com uma textura estranha. Pensei que talvez fosse lote diferente, marca genérica nova. Tomei assim mesmo, com um gole d'água. 15 minutos depois, comecei a passar mal. A primeira coisa que senti foi um gosto metálico na boca, como se tivesse chupado uma moeda velha. Depois veio a tontura. Fui até a pia lavar o rosto, achando que era a pressão. Mas aí começou a náusea. Uma náusea violenta, dessas que sobem do estômago e não dão trégua. Corri para o banheiro e vomitei tudo que tinha no estômago. O café, o pão com manteiga, até bilha amarela. Deve ter sido alguma coisa que comi, pensei. Mas não tinha comido nada diferente. Minha rotina é sempre a mesma. Café preto, pão francês com manteiga, os remédios e pronto. Há 3 anos que como a mesma coisa toda manhã. Tentei me deitar, mas a tontura piorou. Parecia que o quarto estava girando. Meu coração começou a disparar, não do jeito normal quando fico nervoso, mas de um jeito irregular, faltando batida. Liguei para o posto de saúde, mas ninguém atendeu. Era segunda-feira de manhã. Sempre tem fila quilométrica. Pensei em chamar uma ambulância, mas não queria gastar dinheiro à toa. Aposentado não pode dar-se esse luxo. Fui até o armário pegar meu remédio da pressão. Talvez ajudasse com o coração disparado. Foi quando reparei melhor na cartela do Captopril. Os comprimidos estavam todos com aquela cor mais escura. Peguei uma das cartelas velhas que ainda tinha e comparei. A diferença era clara. Os novos eram menores, mais escuros, com uma textura granulada. Os velhos eram lisinhos, cor de rosa claro. Um frio na barriga me subiu. Não era lote diferente. Era remédio diferente. Peguei a lupa que uso para ler letra pequena e observei melhor. Não tinha nenhuma marcação dos laboratórios que eu conhecia. Nenhuma gravação com código. Nada. Aqueles não eram comprimidos de farmácia. Não sou homem de pânico. Mas naquele momento minha cabeça começou a fervilhar. Se não eram meus remédios, o que diabos eu tinha tomado? E por que Rodrigo tinha trazido isso para mim? Liguei para ele imediatamente.
Rodrigo, onde você comprou esses remédios? Na farmácia perto do meu trabalho, pai. Por quê? Eles estão diferentes. Não parecem com os que eu sempre tomo. Silêncio do outro lado. Um silêncio longo demais. Pai, talvez seja genérico de marca diferente. O farmacêutico disse que era a mesma coisa. Que farmácia? Outro silêncio. Pai, o senhor está bem? Não está passando mal, está? A pergunta me gelou. Ele não perguntou que sintomas eu estava tendo. Não disse para eu procurar um médico. Perguntou se eu estava passando mal, como se soubesse que eu deveria estar. Por que pergunta isso? Nada não, pai. Só quero saber se está tudo bem. Desliguei o telefone sem responder. O mal-estar estava piorando. Sentia como se meus órgãos estivessem sendo atacados por dentro. O coração continuava irregular, a respiração estava pesada. Peguei todas as cartelas que ele trouxe e fui direto para o laboratório do seu Manuel, 2 quarteirões de casa. Manuel era veterinário aposentado. Tinha um laboratório pequeno no quintal onde fazia exames para os bichos do bairro. Seu Manuel, preciso de uma ajuda urgente. Pode analisar esses comprimidos para mim? Expliquei a situação. Ele pegou um dos comprimidos, cheirou, raspou um pouco com a unha. José, isso aqui não é remédio de farmácia. Parece mais com... Espera um pouco. Foi até uma estante, pegou um frasco pequeno. Comparou o pó que raspou do comprimido com o que tinha no frasco. Meu Deus, José, isso aqui é carbofurano, chumbinho. O mundo parou naquele momento. Chumbinho. Todo mundo no interior conhece essa palavra. É o veneno de rato mais usado no Brasil, mas também o mais perigoso. Mata qualquer coisa viva em questão de horas. Tem certeza, seu Manuel? Absoluta. Já vi muito isso em caso de envenenamento de cachorro. A cor, a textura, o cheiro. É carbofurano puro. Minhas pernas ficaram bambas. Sentei na cadeira do laboratório tentando processar a informação. Meu próprio filho tinha tentado me matar. Quanto você tomou, José? Um comprimido, umas 2 horas atrás. Você precisa ir para o hospital agora. Já deveria estar morto. Seu Manuel me levou no carro dele para o hospital municipal. Durante o caminho liguei para Rodrigo de novo. Precisava ouvir da boca dele. Rodrigo, acabei de descobrir o que tem nesses comprimidos que você me trouxe. Silêncio. Chumbinho, Rodrigo. Você me deu chumbinho. A respiração dele mudou do outro lado da linha. Ficou mais pesada, mais rápida. Pai, eu não sei do que o senhor está falando. Estou indo para o hospital agora. Se eu morrer, já deixei tudo anotado. A polícia vai saber. Pai, espera. Vamos conversar. Não tenho que conversar. Você tentou me matar. Não era para ser assim. Era só para você parar de sofrer. A confissão saiu como um tiro. Desliguei o telefone e olhei para o seu Manuel. Ouviu isso? Ouvi sim. Esse menino está confessando tentativa de homicídio. No hospital, fizeram lavagem estomacal e me deixaram em observação. O médico disse que tive sorte, que se tivesse tomado 2 comprimidos, não teria chegado vivo. Na terça-feira de manhã, ainda internado, recebi a visita do delegado Pereira. Era um homem sério, de uns 50 anos com aquele jeito meticuloso de quem já viu de tudo. Senhor José, seu vizinho registrou o boletim de ocorrência ontem à noite. Disse que o senhor foi envenenado pelo próprio filho. E seu Manuel não tinha perdido tempo. Contei tudo para o delegado. Os remédios falsos, a análise do laboratório, a ligação onde Rodrigo confessou. O senhor tem como provar que foi ele quem trouxe os medicamentos? Tenho as cartelas. E minha vizinha, Dona Antônia, viu quando ele chegou com a sacola da farmácia. Vamos precisar do seu depoimento formal. E também das cartelas para a perícia. O delegado explicou que casos de envenenamento em família eram mais comuns do que eu imaginava. Geralmente envolviam herança, seguro de vida ou algum tipo de rivalidade antiga. Seu filho tinha algum motivo para querer sua morte? Pensei nas nossas discussões dos últimos anos. Rodrigo sempre reclamou que eu era frio, que não demonstrava amor. Depois que a Lourdes morreu, ele disse que eu nunca tinha sido um bom pai, que era egoísta. Mas motivo para me matar? Não fazia sentido. Delegado, a única coisa valiosa que tenho é essa casa, mas ela já está em nome dele e da irmã dele. E seguro de vida?
Tenho um pequeno, da Caixa, uns 15 mil reais. Às vezes não é só dinheiro, seu José. Às vezes é raiva acumulada. 2 horas depois, Rodrigo foi preso. Não resistiu. Não tentou fugir. Quando chegaram na casa dele, estava esperando com uma mala pronta. A mulher dele, Carla, ligou para mim chorando. Seu José, eu não sabia de nada. Juro por Deus que não sabia. Acreditei nela. Carla sempre foi uma boa moça, trabalhadora. Rodrigo, que tinha mudado nos últimos meses, ficado mais agressivo, mais fechado. No interrogatório, Rodrigo contou tudo. Disse que há meses planejava minha morte, que não suportava mais me ver definhando sozinho naquela casa. Segundo ele, eu estava deprimido desde que a mãe morreu, não cuidava direito da saúde, não tinha mais vontade de viver. Na cabeça distorcida dele, me matar seria um ato de piedade. Mas a verdade veio depois, quando a polícia investigou mais fundo. Rodrigo estava com dívidas pesadas, apostas online, cartão de crédito estourado, empréstimos atrasados, devia quase 100 mil reais para agiotas. Minha casa vale uns 200 mil. Junto com o seguro de vida, daria para ele quitar as dívidas e ainda sobrar um pouco. Seu pai descobriu as dívidas? Perguntou o delegado. Não, ele nunca soube. Então por que matá-lo? Rodrigo ficou em silêncio por um tempo longo. Depois disse uma coisa que me marcou para sempre. Porque eu precisava do dinheiro. E ele não ia me dar mesmo. Sempre foi mão fechada, sempre disse que não tinha dinheiro para me ajudar. Era mentira. Eu sempre ajudei Rodrigo quando ele precisou. Paguei a faculdade dele. Ajudei no casamento. Emprestei dinheiro várias vezes. Mas nunca foi o suficiente. O que mais me doeu foi descobrir que ele tinha comprado o chumbinho 3 meses antes. Não foi impulso, não foi desespero. Foi planejamento frio, calculado. Durante 3 meses, ele estudou minha rotina, aprendeu sobre meus remédios, calculou a dose certa para me matar sem levantar suspeitas. O plano era fazer parecer que eu tinha tido um infarto. Homem da minha idade, com histórico de problema cardíaco, não seria questionado. A notícia do que Rodrigo fez espalhou pela família como rastilho de pólvora. Minha filha Amanda, que mora em Santos, veio correndo para São Paulo quando soube. Pai, eu não acredito que o Rodrigo fez isso com o senhor. Amanda sempre foi a filha mais próxima, mais carinhosa. Rodrigo era o filho problemático, mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Ele está doente, pai. Só pode estar doente. Tentei explicar para ela que não era doença. Era ganância pura. Mas Amanda não queria aceitar que o irmão dela tinha tentado assassinar o próprio pai. Vou contratar um advogado bom para ele. Vamos alegar transtorno mental. Amanda, ele confessou. Planejou por 3 meses. Isso não é transtorno mental. É tentativa de homicídio. A discussão durou horas. Amanda achava que eu deveria perdoar Rodrigo, retirar a queixa, resolver tudo em família. Ele é seu filho, pai. E eu sou o pai dele. Isso não impediu ele de tentar me matar. Foi a primeira vez que tive uma discussão séria com Amanda. Ela não entendia que eu não podia simplesmente esquecer o que aconteceu. Se eu não morri, foi por sorte. Se tivesse tomado 2 comprimidos, vocês estariam me enterrando agora. O resto da família se dividiu. Os irmãos da Lourdes achavam que eu estava sendo dramático, que deveria resolver tudo sem envolver a polícia. Meus primos de Minas disseram que eu estava certo, que tentativa de homicídio não se perdoa. Mas o que mais me machucou foi a reação da minha sogra, Dona Conceição. A mulher que eu chamava de mãe há 40 anos disse que eu estava exagerando. José, menino tem problema, mas não é bandido. Resolve isso em casa. Naquele momento, entendi que estava sozinho nessa luta. O processo durou 6 meses. Rodrigo ficou preso preventivamente porque o juiz considerou que havia risco de ele tentar novamente. Durante esse tempo, tentou me procurar várias vezes. Mandava cartas da cadeia pedindo perdão, dizendo que estava arrependido, que nunca mais faria isso. Não respondi nenhuma carta. O advogado dele, pago pela Amanda, tentou várias estratégias. Primeiro alegou surto psicótico, depois disse que ele estava sob efeito de drogas. Por último, tentou alegar legítima defesa da honra, dizendo que eu era um pai abusivo. Tudo mentira. As provas eram claras. Os comprimidos de chumbinho, a gravação da ligação onde ele confessou, o depoimento do seu Manuel.
as imagens da farmácia onde ele comprou os materiais para fazer as cápsulas falsas. Durante o julgamento, Rodrigo chorou várias vezes. Disse que me amava, que nunca quis me fazer mal, que só queria acabar com o meu sofrimento. Quando chegou minha vez de falar, levantei e olhei bem nos olhos dele. Rodrigo, você não tentou me matar por amor. Você tentou me matar por dinheiro. Durante 40 anos eu trabalhei para dar tudo o que você precisava. E você retribuiu tentando me envenenar. Fiz questão de ler em voz alta todas as dívidas que ele tinha. Todos os empréstimos que fez no meu nome sem eu saber. Todas as mentiras que contou para a família. Este homem não é meu filho. Meu filho morreu no dia que decidiu me dar chumbinho no lugar dos meus remédios. O júri demorou 2 horas para deliberar. Quando voltaram, o veredicto foi unânime. Culpado por tentativa de homicídio qualificada. A sentença, 12 anos de prisão. Achei que a história tinha terminado com a condenação do Rodrigo, mas 3 meses depois, recebi uma visita inesperada. Era Carla, a mulher dele, com uma pasta cheia de papéis. Seu José, preciso mostrar uma coisa para o senhor. Carla tinha descoberto que Rodrigo não estava agindo sozinho. Havia mensagens no celular dele, e-mails, conversas que ela nunca tinha visto antes. Olha isso aqui. Era uma conversa no WhatsApp entre Rodrigo e alguém chamado Tio Milton. Não reconheci o nome, mas as mensagens eram claras. Já conseguiu os materiais? Sim, chegaram ontem. Lembra do que conversamos. Tem que parecer natural. Pode deixar, vai ser rápido. E a grana? Assim que resolver tudo, divide meio a meio. Carla me mostrou dezenas de mensagens assim, todas anteriores ao dia que Rodrigo me trouxe os remédios falsos. Quem é esse Milton? Perguntei. Eu também não sabia, mas descobri. Milton era irmão da primeira esposa de Rodrigo, aquela que morreu num acidente de carro há 5 anos. Aparentemente, Rodrigo devia dinheiro para ele também, e os dois bolaram esse plano juntos. Ele que ensinou o Rodrigo a fazer os comprimidos falsos. Tem até tutorial em vídeo que ele mandou. Era pior do que eu imaginava. Não foi só ganância do meu filho, foi conspiração mesmo, com ajuda profissional. Levei tudo para a polícia imediatamente. O delegado Pereira ficou impressionado. Seu José, isso muda completamente o caso. Vamos ter que prender esse Milton também. A investigação revelou que Milton tinha um laboratório clandestino na Zona Leste, onde fabricava medicamentos falsos para vender na internet. Rodrigo não foi o primeiro cliente dele, nem seria o último. Milton foi preso numa operação da Polícia Federal. No laboratório dele, encontraram centenas de cartelas de remédios falsos. Remédios do coração, da pressão, diabetes, tudo falsificado. O pior, havia uma lista com nomes e endereços de outras pessoas que tinham comprado medicamentos dele. Mais de 300 vítimas potenciais. Seu José, disse o delegado, o senhor não foi só vítima, o senhor salvou centenas de vidas ao denunciar isso. Milton tentou fazer delação premiada, oferecendo informações sobre uma rede maior de falsificação de medicamentos em troca de redução da pena. Mas o que ele contou me deixou ainda mais revoltado. Segundo Milton, Rodrigo tinha procurado ele não uma, mas 3 vezes. A primeira para pedir remédios falsos para me matar. A segunda para pedir algo mais forte, porque achou que chumbinho não seria suficiente. A terceira para cancelar tudo, porque ficou com medo. Seu filho mudou de ideia várias vezes, disse Milton no depoimento. Primeiro queria que parecesse acidente. Depois queria que fosse rápido. Por último, queria desistir. E por que não desistiu? Porque eu disse que se ele não pagasse o que já devia, eu contaria tudo para a polícia. Então Milton tinha chantageado Rodrigo. Meu filho não teve escolha. Ou me matava, ou ia preso por tentativa de homicídio e formação de quadrilha. Ironicamente, ele acabou preso mesmo assim. Durante o segundo julgamento, agora como corréu de Milton, Rodrigo finalmente disse a verdade completa. Chorou, implorou perdão, disse que nunca quis me fazer mal, mas era tarde demais. Enquanto os processos corriam, Amanda descobriu algo que mudou tudo. Rodrigo tinha feito um seguro de vida no meu nome, sem eu saber, 3 semanas antes de tentar me envenenar. O valor era de R$100 mil, 5 vezes mais que meu seguro da Caixa. E Rodrigo era o único beneficiário. Como isso é possível? Perguntei para Amanda. Ele falsificou sua assinatura, pai.
Usou seus documentos. Tenho cópias de tudo aqui. Amanda tinha contratado um detetive particular para investigar as finanças do irmão. O que descobriu foi uma rede de mentiras que durava anos. Rodrigo não só devia dinheiro para agiotas. Ele tinha feito empréstimos usando minha casa como garantia. Tinha cartões de crédito no meu nome. Tinha até financiado um carro me colocando como avalista. Pai, se o senhor morresse, o Rodrigo ia herdar a casa, receber o seguro, e ainda ficaria livre de todas as dívidas que fez no seu nome. Era um plano perfeito, ou quase perfeito. A descoberta do seguro falso complicou ainda mais a situação de Rodrigo. Agora era falsificação de documento, estelionato, tentativa de homicídio qualificada e formação de quadrilha. A pena dele subiu para 18 anos. Pai, disse Amanda, agora entendo por que o senhor não quis perdoar ele. Não foi só ganância, foi crueldade mesmo. Era a primeira vez que Amanda admitia que Rodrigo não era só um filho desesperado. Era um criminoso calculista. Sabe o que mais me dói, Amanda? Ele planejou minha morte com a mesma frieza que planeja uma viagem. Durante meses, Rodrigo estudou minha rotina, anotou horários dos meus remédios, pesquisou sobre venenos na internet, calculou dosagens. Encontraram no computador dele um arquivo chamado Plano Pai, com todos os detalhes. Quando dar o chumbinho, como reagir quando eu passasse mal, o que falar para os médicos, como se comportar no velório. Ele tinha até escolhido minha roupa de enterro. A investigação revelou que Milton não era só um fabricante de remédios falsos. Ele comandava uma rede que incluía farmacêuticos, médicos e até funcionários de cartórios. O esquema funcionava assim. Alguém queria se livrar de um parente idoso, procurava Milton, ele fornecia os medicamentos falsos e ainda ajudava a acelerar processos de herança. Seu José, explicou o delegado Pereira, descobrimos pelo menos 12 casos similares ao seu nos últimos 2 anos. 12 famílias destruídas. 12 filhos, netos ou sobrinhos que mataram seus parentes por dinheiro. O pior, em 8 casos, os criminosos não foram descobertos. As mortes foram registradas como infarto, AVC ou morte natural. Se o senhor não tivesse desconfiado dos comprimidos, seria mais um caso arquivado como morte natural. A sorte foi ter tomado só um comprimido, e mesmo assim por pouco não morri. Se tivesse tomado a dose completa, como Rodrigo planejou, não teria nem dado tempo de chegar ao hospital. Durante as investigações, encontraram uma lista com preços. Morte por infarto custava R$10.000. Morte por AVC custava 15 mil. Morte acidental custava 20 mil. Rodrigo pagou 15 mil para Milton. Queria que eu morresse de infarto, mas se não funcionasse, Milton forneceria algo mais forte. Eles tratavam vida humana como mercadoria, disse o promotor no julgamento final. A rede toda foi desmantelada. 8 pessoas presas, incluindo 2 médicos e um farmacêutico que forneciam receitas falsas. Rodrigo virou testemunha colaboradora e teve a pena reduzida para 14 anos. Mas continuou sendo meu algoz. Mesmo condenado, Rodrigo continuou tentando contato comigo. Mandava cartas toda semana, sempre com o mesmo discurso. Estava arrependido, queria meu perdão, prometia mudar quando saísse da cadeia. No início, eu nem abria as cartas. Jogava tudo no lixo. Mas depois de 6 meses, a curiosidade venceu. Abri uma delas. Pai, sei que o que fiz não tem perdão. Mas o senhor precisa entender que eu estava desesperado. As dívidas, a pressão dos agiotas, o medo de morrer. Não sabia mais o que fazer. Era sempre a mesma coisa. Ele se colocando como vítima das circunstâncias. Nunca assumia a responsabilidade real. Nunca admitia que tentou me matar friamente por dinheiro. Em uma das cartas, ele chegou ao absurdo de dizer que foi Milton quem o forçou a fazer tudo, que ele nunca teria coragem de me machucar. Mentira. As provas mostravam claramente que ele foi quem procurou Milton, quem propôs o plano, quem insistiu quando Milton tentou dissuadi-lo. Pai, quando eu sair daqui, quero reconquistar sua confiança. Quero ser o filho que o senhor sempre mereceu. Essa frase me deu vontade de rir. Depois de 40 anos tentando ser o filho que eu merecia, ele decidiu que queria começar agora, da cadeia. Amanda me pressionava para responder às cartas. Pai, ele está arrependido. O senhor não pode guardar rancor para sempre. Amanda,
Seu irmão tentou me matar. Não é rancor, é autopreservação. Expliquei para ela que perdão não significava esquecer. E esquecer uma tentativa de assassinato seria burrice da minha parte. E se ele tentar de novo quando sair da prisão? Pai, ele não faria isso de novo. Era o que eu pensava antes dele me dar chumbinho. 2 anos depois da condenação, recebi uma ligação que não esperava. Era do psicólogo da penitenciária, onde Rodrigo estava preso. Senhor José, gostaria de falar com o senhor sobre seu filho. Ele está participando do programa de ressocialização e demonstrando muito arrependimento. O psicólogo explicou que Rodrigo estava sendo um preso modelo, participava de todas as atividades, ajudava outros detentos, tinha até virado monitor de um curso profissionalizante. Ele gostaria muito de receber uma visita do senhor. Seria importante para o processo de recuperação dele. Neguei imediatamente. Doutor, com todo respeito, meu filho tentou me assassinar. Não vou visitá-lo na cadeia como se nada tivesse acontecido. Senhor José, entendo sua revolta. Mas o perdão faz bem também para quem perdoa. Essa conversa mexeu comigo mais do que eu esperava. Durante dias fiquei pensando se deveria ir vê-lo. Amanda insistia que eu fosse. Pai, talvez seja a chance do senhor ter uma conversa definitiva com ele. Dizer tudo o que pensa. Ouvir o que ele tem para falar. Depois de muito pensar, decidi ir. Não para perdoar, mas para fechar aquele ciclo de uma vez por todas. A penitenciária ficava em Tremembé, a 2 horas de São Paulo. Amanda se ofereceu para me levar, mas preferi ir sozinho. O encontro foi numa sala pequena, com uma mesa e 2 cadeiras. Rodrigo entrou algemado, magro, com o cabelo raspado e olheiras profundas. Quando me viu, começou a chorar. Pai, obrigado por vir. Sei que não mereço. Ficamos nos olhando por um tempo. Era estranho ver aquele homem de 32 anos chorando como criança. Pai, eu não durmo direito há 2 anos. Toda noite sonho com o Senhor morrendo por minha causa. Rodrigo, você não sonha comigo morrendo. Você planejou minha morte. Eu sei, pai. Eu sei que não tem desculpa. Mas eu queria que o Senhor soubesse que me arrependo todos os dias. Respirei fundo antes de falar. Rodrigo, você me procurou hoje para pedir perdão? Ou para se sentir melhor consigo mesmo? Ele parou de chorar e me olhou surpreso. Para pedir perdão, pai. Então me explica uma coisa. Por que você fez 3 seguros de vida no meu nome? Por que pesquisou sobre venenos durante meses? Por que escolheu até minha roupa de enterro? Rodrigo ficou em silêncio. Não esperava que eu soubesse de tudo. Pai, eu estava desesperado. Pare com essa história de desespero, Rodrigo. Desespero é não ter o que comer. Desespero é não ter onde morar. Você tentou me matar por ganância. Foi a primeira vez em 2 anos que falei com ele tudo o que pensava. Você estudou minha rotina, calculou a dose do veneno, planejou como reagir quando eu morresse. Isso não é desespero, é crueldade. Rodrigo baixou a cabeça e ficou em silêncio por vários minutos. O senhor está certo, pai. Não tem justificativa. Pela primeira vez, ele admitiu a verdade sem tentar se vitimizar. Rodrigo, você quer saber por que eu vim aqui hoje? Por quê, pai? Para te dizer uma coisa. Você morreu para mim no dia que tentou me envenenar. O filho que eu criei não existe mais. Saí da sala sem olhar para trás. Não senti raiva. Não senti tristeza. Senti alívio. Depois da visita na prisão, algo mudou em mim. Não era perdão, era aceitação. Aceitação de que meu filho tinha se tornado um estranho perigoso e que eu precisava seguir minha vida sem ele. Vendi a casa de Guarulhos e me mudei para um apartamento menor em Santana. Queria recomeçar longe das lembranças ruins. Amanda no início ficou chateada com minha decisão. Pai, essa casa tem a história da nossa família. Exatamente por isso que preciso sair daqui. Não consigo mais olhar para a cozinha sem lembrar dos comprimidos de chumbinho. Com o dinheiro da venda, quitei todas as dívidas que Rodrigo fez no meu nome e ainda sobrou um pouco para eu viver tranquilo. Comecei a fazer fisioterapia para fortalecer o coração, que ficou debilitado depois do envenenamento. O médico disse que tive sequelas, mas nada que não pudesse ser controlado com exercícios e medicação. Senhor José, para o que o senhor passou, está numa condição excelente. Aos poucos, fui retomando atividades que tinha abandonado. Voltei a jogar dominó com os amigos do bairro, comecei a frequentar a igreja da Dona Antônia,
Até me inscrevi numa aula de natação para a terceira idade. Era estranho, mas me sentia mais vivo do que antes do envenenamento. Como se quase morrer tivesse me lembrado do valor da vida. Seu Manuel, o veterinário que salvou minha vida, virou um amigo ainda mais próximo. Toda sexta-feira tomávamos uma cerveja e jogávamos conversa fora. José, você se tornou outro homem depois dessa história. Como assim, Manuel? Antes você vivia no automático. Trabalhava, comia, dormia, acordava e repetia tudo. Agora você vive de verdade. Ele tinha razão. A experiência de quase morrer me fez valorizar cada dia de um jeito que nunca valorizei antes. 3 anos depois da condenação, quando eu já estava reconstruindo minha vida, recebi uma ligação que me gelou. Alô, é o José? Era uma voz que eu não reconheci, mas o tom era ameaçador. Sou eu. Quem é? Um amigo do seu filho. Ele mandou um recado para você. Meu coração disparou. Rodrigo ainda estava preso, mas aparentemente tinha conseguido um jeito de me alcançar. Que recado? Que você não deveria ter vendido a casa. Que quando ele sair da cadeia, vocês vão ter uma conversa pendente. Desliguei imediatamente e liguei para a polícia. O delegado Pereira ainda estava no caso. Seu José, vou mandar investigar. Mas pelo que sei, seu filho ainda tem mais 8 anos de cadeia pela frente. Delegado, se ele consegue mandar recado de dentro da prisão, consegue mandar fazer qualquer coisa. A investigação revelou que a ligação tinha partido de um telefone público no centro de São Paulo. Impossível rastrear quem fez. Mas 2 semanas depois, recebi outra ligação. Dessa vez, uma voz feminina. Senhor José, o senhor não deveria ter abandonado seu filho. Família é sagrada. Quem está falando? Alguém que conhece sua rotina nova. Apartamento no 4º andar, academia às terças e quintas, igreja aos domingos. Desligaram antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa. Agora estavam me seguindo. Rodrigo tinha conseguido formar uma rede de apoio na cadeia. E essa rede estava me vigiando. Mudei toda a minha rotina imediatamente. Troquei de academia, de horário da igreja, até evitei sair sozinho durante algumas semanas. Amanda achou que eu estava sendo paranoico. Pai, pode ser trote, pessoa querendo assustar o senhor. Amanda, seu irmão já tentou me matar uma vez, não vou dar chance para a segunda tentativa. A terceira ligação veio 1 mês depois, mas dessa vez foi diferente. A pessoa se identificou. Senhor José, meu nome é Patrícia. Sou mulher do Marcos, que divide cela com seu filho. O que você quer? Quero te avisar de uma coisa. Seu filho está planejando alguma coisa para quando sair da cadeia. Meu marido ouviu ele falando. Patrícia explicou que Rodrigo tinha se tornado uma espécie de líder na prisão, que comandava um esquema de empréstimos entre os presos e tinha vários soldados, tanto dentro quanto fora da cadeia. Ele fala todo dia que vai acertar as contas com o senhor quando sair, que o senhor destruiu a vida dele. Ele destruiu a própria vida quando tentou me matar. Eu sei, senhor José, mas ele não vê assim. Na cabeça dele, o senhor é que é o vilão da história. Patrícia marcou um encontro comigo numa praça em Santana. Era uma mulher de uns 40 anos, simples, que visitava o marido toda semana na prisão. Senhor José, seu filho ofereceu dinheiro para o meu marido matar o senhor quando ele sair da cadeia. O mundo girou. Rodrigo não apenas não tinha se arrependido, estava planejando uma segunda tentativa. Quanto ele ofereceu? 50 mil reais. E seu marido topou? Não. Por isso eu estou aqui. Marcos disse que não mata pai de família por dinheiro nenhum. Patrícia me contou que Rodrigo tinha pelo menos 3 outros presos dispostos a fazer o serviço por ele. O plano era me seguir, descobrir minha rotina nova e me matar de forma que parecesse assalto. Ele fala que dessa vez não vai errar, que vai ser rápido e sem deixar rastro. Senti um frio na barriga que não sentia desde o dia que tomei o chumbinho. Por que você está me contando isso? Porque tenho filho da idade do senhor. Não ia conseguir dormir sabendo que um pai ia morrer e eu podia ter evitado. Com as informações da Patrícia, a polícia montou uma operação para flagrar os comparsas de Rodrigo que estavam do lado de fora. O plano era simples. Eu ia continuar minha rotina normal, mas com escolta disfarçada. Quando alguém tentasse me abordar, seria preso em flagrante. Durante 2 semanas, nada aconteceu.
Comecei a achar que talvez fosse alarme falso. Mas numa quinta-feira de tarde, quando saía da fisioterapia, percebi que estava sendo seguido. Um rapaz de uns 25 anos, magro, com boné e óculos escuros, mantinha sempre a mesma distância de mim. Segui o protocolo que a polícia tinha me orientado. Continuei andando normalmente, mas fui para o local combinado, uma pracinha perto do metrô. O rapaz me seguiu até lá. Quando sentei no banco, ele se aproximou. "O senhor é o José?" "Sou." "Por quê?" "Tenho um recado do Rodrigo para você." Nesse momento, 2 policiais à paisana se aproximaram e prenderam o rapaz. No bolso dele, encontraram uma arma calibre 38 e um papel com meu endereço e minha foto. Durante o interrogatório, o rapaz confessou tudo. Disse que Rodrigo tinha prometido pagar R$50 mil para quem me matasse e que ele precisava do dinheiro para pagar dívida de droga. "Como vocês iam receber o dinheiro se o Rodrigo está preso?" Ele disse que tinha uma conta no nome da ex-mulher dele, com dinheiro guardado. Era Amanda. Rodrigo estava usando minha própria filha para financiar minha morte. Quando Amanda soube, ficou em choque. "Pai, eu não sabia de nada. Ele me pediu para guardar um dinheiro para quando ele saísse da cadeia, mas nunca disse para que era." "Quanto dinheiro, Amanda?" R$60 mil. Disse que tinha economizado antes de ser preso. Rodrigo tinha se planejado até para isso. Sabia que seria condenado. Então deixou dinheiro guardado para financiar minha morte quando fosse necessário. Com a prisão do comparsa, Rodrigo perdeu o direito à progressão de pena e foi transferido para uma penitenciária de segurança máxima em Presidente Venceslau. Mas isso não me deu paz. Ao contrário, me deixou mais preocupado. Se ele conseguia articular tentativas de assassinato de dentro de uma prisão comum, o que não conseguiria de uma penitenciária mais rígida? Decidi tomar uma atitude radical. Fui visitá-lo mais uma vez, mas dessa vez para deixar as coisas bem claras. A viagem até Presidente Venceslau durou 4 horas. Amanda quis ir junto, mas preferi ir sozinho. Era uma conversa que precisava ter cara a cara com ele. A penitenciária era impressionante. Muros altos, torres de vigilância, guardas armados em todos os cantos. Rodrigo estava no pavilhão de máxima segurança, junto com presos perigosos de várias facções. Quando o vi, levei um susto. Estava completamente diferente. Mais magro, tatuado, com cicatrizes no rosto. A prisão tinha transformado meu filho num criminoso de verdade. "Pai, não esperava que o senhor viesse me visitar de novo. Vim para fazer um acerto final contigo, Rodrigo." "Que tipo de acerto?" "Você vai parar de tentar me matar, ou eu vou fazer uma coisa que você não vai gostar." Rodrigo riu com deboche. "O senhor vai fazer o quê, pai? Me denunciar para a polícia? Já estou preso mesmo." "Não, Rodrigo. Vou contar sua história para todo mundo." Expliquei para ele que tinha gravado um depoimento completo sobre tudo o que aconteceu. O chumbinho, as dívidas, os seguros falsos, as tentativas de assassinato por procuração. "Vou publicar essa história na internet, nos jornais, na televisão. Todo mundo vai saber que tipo de filho você é." O rosto dele mudou completamente. "Pai, o senhor não pode fazer isso. Vai acabar com minha reputação." "Que reputação, Rodrigo? Você é um presidiário condenado por tentar assassinar o próprio pai. Mas meus filhos vão crescer sabendo dessa história. Minha ex-mulher, meus amigos, todos vão saber." "Exatamente. E toda vez que alguém pesquisar seu nome no Google, vai aparecer que você tentou envenenar seu pai com chumbinho." Era a única arma que eu tinha contra ele, a vergonha pública. Se você tentar qualquer coisa contra mim de novo, essa história vai viralizar na internet. Você vai ser conhecido no Brasil inteiro como o filho que tentou matar o pai. Rodrigo ficou em silêncio por um tempo longo. "Pai, o que o senhor quer de mim? Que você me deixe em paz. Que pare de mandar gente atrás de mim. Que aceite que perdeu essa guerra. E se eu fizer isso, o senhor não conta a história? Se você cumprir sua pena em silêncio e nunca mais tentar contato comigo, a história fica entre nós." Rodrigo pensou por alguns minutos antes de responder. "Está bem, pai. Mas o senhor também não pode tentar me prejudicar." "Rodrigo, eu não preciso te prejudicar. Você já se prejudicou sozinho." Saí da penitenciária com a sensação de que finalmente tinha fechado aquele ciclo. Nos 2 anos seguintes, não recebi mais nenhuma ligação ameaçadora, nenhuma visita suspeita, nenhum recado sinistro. Rodrigo tinha cumprido o acordo.
Amanda me contou que ele não mandava mais cartas, não pedia mais visitas, não tentava mais contato. Parecia ter entendido que tinha perdido o direito de ser meu filho. Pai, às vezes eu sinto falta do Rodrigo de antes. Amanda, o Rodrigo de antes morreu no dia que decidiu me dar chumbinho. O que existe agora é só um criminoso que por acaso tem nosso sobrenome. Minha vida voltou ao normal, mas um normal muito melhor que o anterior. Tinha aprendido a valorizar cada dia, cada conversa, cada momento de paz. Seu Manuel continuou sendo meu melhor amigo. Dona Antônia virou minha confidente para assuntos do coração. Amanda se tornou mais próxima, mais carinhosa, como se quisesse compensar a ausência do irmão. Pai, o senhor inspirou muita gente com sua coragem. Como assim? A história do senhor rodou o bairro. Todo mundo fala que o senhor foi corajoso de enfrentar o próprio filho. Na verdade, eu não me sentia corajoso. Apenas tinha feito o que qualquer pessoa faria para sobreviver. Comecei a dar palestras em grupos de idosos sobre cuidados com medicamentos, sinais de abuso familiar, importância de desconfiar quando algo parece estranho. Pessoal, se eu tivesse tomado 2 comprimidos daqueles, vocês estariam assistindo outra pessoa falando aqui hoje. As palestras me davam propósito. Sentia que minha experiência terrível podia ajudar outras pessoas a se protegerem. Em uma das palestras, conheci Dona Rosa, uma senhora de 70 anos que também tinha passado por situação similar com um neto viciado em drogas. Seu José, família não é quem nasce com a gente, é quem permanece com a gente. Dona Rosa e eu começamos a nos encontrar para conversar, trocar experiências, se apoiar mutuamente. Não era romance, era companheirismo. A amizade de 2 pessoas que tinham sobrevivido às tempestades da vida e aprendido a valorizar a paz. 5 anos depois do envenenamento, eu era um homem completamente diferente. Mais forte, mais sábio, mais grato pela vida. Tinha uma rotina saudável, natação 3 vezes por semana, caminhada todo dia, alimentação balanceada, medicamentos rigorosamente controlados. Seu José, disse o cardiologista na última consulta, o senhor está com o coração de um homem 10 anos mais novo. Quase morrer tinha me ensinado a viver melhor. Amanda casou-se novamente e me deu 2 netos lindos. Vê-los crescer me lembrava que a vida continua, que nem tudo é tragédia. Vovô, conta pra gente a história do homem que queria te dar doce, mas não era doce. Era assim que Amanda explicava a história para os filhos, de forma lúdica, sem traumatizar, mas ensinando que nem sempre quem deveria nos proteger realmente nos protege. Seu Manuel se aposentou e virou meu companheiro de viagens. Fomos conhecer o Nordeste, o Sul, lugares que eu sempre quis visitar, mas nunca tive coragem. José, nós estamos vivendo a melhor fase das nossas vidas. Ele tinha razão. Aos 73 anos, eu me sentia mais livre e feliz que aos 50. Dona Rosa se tornou uma presença constante na minha vida. Não morávamos juntos, mas passávamos a maior parte dos dias juntos, cuidando um do outro. José, você me ensinou que é possível recomeçar em qualquer idade. Rosa, você me ensinou que solidão é diferente de estar sozinho. Havia momentos em que eu pensava no Rodrigo, mas não com raiva ou mágoa. Pensava com pena. Pena de ele ter escolhido o caminho mais cruel quando podia ter escolhido o amor. Mas esses pensamentos duravam pouco. Eu tinha aprendido que não adianta chorar pelo leite derramado. Melhor apreciar o leite que ainda está no copo. Em setembro do ano passado, 7 anos depois do envenenamento, recebi uma ligação que não esperava. Era do diretor da penitenciária onde Rodrigo estava preso. Senhor José, preciso informá-lo que seu filho foi encontrado morto na cela dele esta manhã. Por um momento não consegui processar a informação. Morto? Como? Aparentemente foi assassinado durante uma briga entre facções. Encontramos o corpo com várias perfurações de objeto cortante. Senti uma mistura estranha de alívio e tristeza. Alívio porque nunca mais precisaria me preocupar com tentativas de vingança. Tristeza porque era o fim definitivo de qualquer possibilidade de reconciliação. Senhor José, preciso saber se a família quer retirar o corpo para sepultamento. Vou conversar com minha filha e ligar de volta. Quando contei para Amanda, ela desabou em lágrimas. Pai, mesmo depois de tudo, ele ainda era meu irmão. Eu sei, filha. Você tem o direito de chorar por ele.
Amanda quis fazer um velório, mas eu não participei. Não por maldade, mas porque para mim, Rodrigo já tinha morrido no dia que tentou me envenenar. Pai, o senhor não vem se despedir do seu filho. Amanda, meu filho morreu há 7 anos. O que estava na prisão era só um criminoso que por acaso carregava meu sobrenome. Pode parecer cruel, mas era a verdade. Eu já tinha feito meu luto por Rodrigo há muito tempo. O funeral foi pequeno. Apenas Amanda, os filhos dela, alguns parentes distantes. Carla, a ex-mulher dele, apareceu, mas não falou com ninguém. Eu fiquei em casa, cuidando da minha rotina normal. Fui nadar, almocei com Dona Rosa, assisti televisão. Era um dia como qualquer outro. À noite, Amanda veio me visitar. Pai, como o senhor consegue ser tão frio? Amanda, não é frieza, é proteção. Se eu permitir que a morte dele me afete, estarei dando para ele na morte o poder que ele não conseguiu ter na vida. 2 semanas depois do funeral do Rodrigo, decidi fazer algo que vinha pensando há tempos. Escrever um livro contando minha história. Dona Rosa, acho que muita gente podia aprender com o que passei. José, você tem obrigação de contar essa história. Pode salvar vidas. Comecei a escrever todas as noites depois do jantar. Não era fácil reviver cada detalhe, cada emoção, cada momento de terror. Mas também era libertador. Era como se cada página escrita fosse um peso saindo dos meus ombros. Contei tudo. O dia dos pais fatídico, os comprimidos falsos, o chumbinho, a descoberta da traição, o julgamento, as tentativas de assassinato por procuração. Seu José, disse seu Manuel quando leu os primeiros capítulos. Essa história tem que virar filme. Procurei uma editora pequena, de Guarulhos mesmo. O dono, Sr. Paulo, ficou impressionado com a história. Seu José, isso aqui não é só um livro, é um alerta para a sociedade. O livro foi publicado no ano passado com o título O Filho que Tentou Me Matar. Não virou best-seller, mas vendeu bem na região. Mais importante que as vendas foram os depoimentos de pessoas que se identificaram com a história. Recebi dezenas de cartas de pais que passaram por situações similares. Uma senhora de Sorocaba escreveu: Seu José, sua coragem me inspirou a denunciar minha filha que estava me roubando há anos. Um senhor do Rio Grande do Sul contou: Li seu livro e descobri que meu genro estava diluindo meus remédios da pressão. Se não fosse sua história, eu podia ter morrido. Percebi que minha experiência terrível estava ajudando outras pessoas a se protegerem. Comecei a dar palestras em igrejas, centros comunitários, grupos de terceira idade, sempre com a mesma mensagem. Desconfie quando algo parecer estranho, mesmo que venha de família. Hoje, aos 74 anos, posso dizer que quase morrer foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Parece contraditório, mas é verdade. Se não fosse o chumbinho, eu teria continuado vivendo no automático, trabalhando, comendo, dormindo, acordando e repetindo tudo sem propósito. A tentativa de assassinato me acordou para a vida. Me fez valorizar cada respiração, cada batimento cardíaco, cada momento de paz. Seu José, perguntou uma senhora numa das palestras, o senhor sente ódio do seu filho? Não sinto ódio, sinto pena. Ódio envenenaria meu coração. E eu já fui envenenado uma vez. Não vou me envenenar de novo. Aprendi que perdão não significa esquecer ou aceitar tudo. Perdão significa não deixar que a mágoa controle sua vida. Eu perdoei Rodrigo, mas não esqueci o que ele fez. E certamente não abri minha guarda para que ele tentasse novamente. Perdoar é para quem perdoa, não para quem é perdoado. Sempre digo nas palestras. Hoje moro numa casa pequena, mas confortável em Santana. Tenho minha rotina de exercícios, meus amigos, minha companheira Dona Rosa, meus netos para mimar. Tomo meus 4 remédios do coração religiosamente, sempre comprando na mesma farmácia, sempre conferindo a procedência. Seu José, depois de tudo que passou, o senhor ainda confia nas pessoas? Perguntou um jornalista que veio me entrevistar. Confio, mas verifico. A experiência me ensinou que até quem deveria nos amar pode nos trair. Mas também me ensinou que existe gente boa no mundo, como seu Manuel, Dona Rosa, Delegado Pereira. A vida me ensinou que família não é só quem nasce conosco. É quem permanece conosco, quem nos protege, quem nos ama de verdade.
Rodrigo nasceu como meu filho, mas escolheu ser meu inimigo. Seu Manuel não tem parentesco nenhum comigo, mas se tornou o irmão que nunca tive. Minha história se espalhou além do que eu imaginava. O livro foi traduzido para o espanhol e vendido em outros países da América Latina. Recebi carta de uma senhora do México que disse: Dom José, sua história me salvou a vida. Mi nieto estava haciendo lo mismo comigo. Um programa de televisão fez um documentário sobre casos de envenenamento em família no Brasil. Minha história foi destaque, junto com outros 6 casos similares. Senhor José, quantas pessoas o senhor calcula que ajudou com sua coragem? Perguntou a apresentadora. Não sei o número, mas sei que cada vida salva vale todo o sofrimento que passei. O documentário teve grande repercussão. Depois dele, farmácias começaram a ter mais cuidado com a venda de certos medicamentos. Hospitais criaram protocolos específicos para casos de envenenamento suspeito. A Polícia Civil criou uma cartilha educativa sobre violência contra idosos, usando minha história como exemplo. Seu José virou símbolo de resistência contra abuso familiar, disse o delegado Pereira na apresentação da cartilha. Nunca quis ser símbolo de nada. Só queria sobreviver. Mas se minha experiência pode proteger outras pessoas, então valeu a pena. Amanda se orgulha do pai que tem hoje. Pai, o senhor se transformou numa pessoa muito melhor depois dessa tragédia. Amanda, tragédia foi o que seu irmão tentou fazer comigo. O que aconteceu depois foi renascimento. Meus netos conhecem a história do avô, mas de forma adaptada para a idade deles. Sabem que o tio Rodrigo fez uma coisa muito ruim, e que por isso não faz mais parte da família. Vovô, pessoas ruins existem mesmo? Perguntou minha neta de 7 anos. Existem, querida, mas pessoas boas também existem, e são muito mais numerosas. E se tem uma coisa que quero deixar clara para quem está ouvindo esta história é: nunca é tarde para recomeçar. Eu tinha 68 anos quando quase morri. Podia ter me tornado um velho amargurado, com medo de tudo e de todos. Escolhi o caminho oposto. Me tornar um velho corajoso, grato pela vida, disposto a ajudar outros na mesma situação. Seu José, qual o segredo para superar uma traição tão grande? Perguntou um senhor numa palestra em Campinas. O segredo é não se vitimizar. Vitimização é prisão. Superação é liberdade. Explico sempre que superação não é esquecer. É usar a experiência ruim para construir algo bom. Minha experiência ruim se transformou em livro, palestras, conscientização, proteção para outras pessoas. O que não nos mata nos fortalece, como dizia minha Lourdes. Ela tinha razão. O chumbinho não me matou, me fortaleceu. A traição do filho não me destruiu, me reconstruiu melhor. Hoje sou mais sábio, mais cauteloso, mas também mais grato e mais generoso. Senhor José, o senhor recomendaria perdoar filhos que fazem mal para os pais? Perguntou uma mãe cujo filho estava roubando o dinheiro dela. Recomendo perdoar para libertar seu coração, mas não recomendo esquecer para proteger sua vida. Perdão e proteção podem andar juntos. Não é contradição, é inteligência emocional. Perdoei Rodrigo porque guardar ódio me faria mal, mas me protegi dele porque sabia que ele podia tentar novamente. A diferença entre sabedoria e burrice, sempre digo, é que burrice confia cego, sabedoria confia, mas verifica. Depois de tudo que passei, muita gente acha que perdi a capacidade de confiar nas pessoas. Não é verdade. Aprendi a confiar melhor. Confio em quem demonstra honestidade através de ações, não só palavras. Seu Manuel é meu amigo há 40 anos. Quando precisei dele na hora mais difícil, ele estava lá. Isso vale mais que qualquer parentesco sanguíneo. Dona Rosa entrou na minha vida quando eu já estava machucado pela traição, mas ela demonstrou dia após dia que é pessoa de confiança. José, você já parou para pensar que sua experiência pode ter sido um livramento? Ela me disse certa vez. Como assim, Rosa? Se seu filho tivesse continuado fingindo que te amava, você poderia ter morrido sem saber quem ele realmente era. Pelo menos agora você sabe a verdade. Dona Rosa tinha razão. Por mais dolorosa que tenha sido, a tentativa de assassinato me mostrou o caráter real do Rodrigo. Se ele tivesse continuado dissimulando, podia ter tentado me matar de outras formas, mais elaboradas, mais difíceis de detectar.
Amanda também amadureceu muito depois da experiência. Aprendeu a não idealizar as pessoas, a enxergar defeitos que antes ignorava. Pai, eu sempre soube que o Rodrigo tinha problemas, mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Amanda, problema todo mundo tem. O que seu irmão tinha era maldade mesmo. Os relacionamentos que construí depois do envenenamento são mais sólidos, mais verdadeiros, baseados na confiança conquistada, não na confiança presumida. Com meus netos, por exemplo, tenho um carinho enorme, mas também os educo sobre os perigos do mundo. Ensino que nem toda pessoa que sorri é boa, que nem todo parente é confiável. Vovô, como a gente sabe se uma pessoa é boa ou ruim? Perguntou meu neto de 9 anos. Observando as ações dela, não as palavras. Pessoa boa faz coisa boa consistentemente. Pessoa ruim pode falar bonito, mas as ações sempre denunciam. Se você me encontrasse hoje na rua e não soubesse minha história, veria um senhor de 74 anos, saudável, bem disposto, sorridente. Nunca imaginaria que esse mesmo homem quase morreu envenenado pelo próprio filho há 8 anos. A transformação foi completa. Fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Fisicamente, estou melhor que antes do envenenamento. O susto me fez cuidar melhor da saúde. Como melhor, durmo melhor, me exercito regularmente. Seu José, o senhor tem mais energia que eu, brinca minha vizinha de 50 anos. Mentalmente, estou mais afiado. A experiência me obrigou a raciocinar rapidamente, tomar decisões difíceis, lidar com situações complexas. O cérebro ficou mais ágil. Emocionalmente, estou mais equilibrado. Não me abalo com facilidade, mas também não me tornei insensível. Aprendi a dosar as emoções. Seu José, qual foi a maior lição que o senhor aprendeu? Perguntou um psicólogo numa palestra. Que a vida é um presente que pode ser retirado a qualquer momento. Por isso, cada dia tem que ser vivido intensamente, mas com sabedoria. Intensamente não significa irresponsavelmente. Significa com propósito, com gratidão, com consciência. Acordo todo dia sabendo que estou vivo por milagre. Essa consciência me faz aproveitar cada momento. O café da manhã, a conversa com os amigos, o carinho dos netos, o pôr do sol na janela. Pai, às vezes eu sinto inveja da sua paz de espírito, disse Amanda recentemente. Amanda, essa paz custou caro. Foi comprada com muito sofrimento. Mas o senhor não acha que valeu a pena? Pensei antes de responder. Valeu a pena sobreviver. Valeu a pena aprender. Valeu a pena crescer. Mas preferia ter aprendido de outro jeito. A minha história teve repercussão que nunca imaginei. Além do livro e das palestras, virou case de estudo em universidades. Um professor da USP me convidou para falar numa aula sobre violência intrafamiliar. Senhor José, seu caso ilustra perfeitamente como a violência contra idosos pode ser invisível e vir de quem menos esperamos. Os alunos ficaram impressionados com a história. Muitos nunca tinham pensado que filhos pudessem tentar assassinar os próprios pais. Professor, casos como esse são comuns? Perguntou uma aluna. Mais comuns do que imaginamos. Segundo estatísticas, 70% dos casos de violência contra idosos são cometidos por familiares. Essa informação me chocou. Significa que minha experiência não foi isolada. Tem muita gente passando pelo mesmo drama. Por isso intensifiquei as palestras. Se minha experiência pode alertar outras pessoas, tenho obrigação moral de continuar contando. Pessoal, sempre digo no início das palestras, não estou aqui para assustar ninguém. Estou aqui para alertar. Ensino sinais de alerta, mudanças bruscas de comportamento de familiares, interesse súbito em heranças, ofertas suspeitas de ajuda, medicamentos com aparência diferente. Desconfiem quando alguém da família, de repente, ficar muito prestativo. Principalmente se essa pessoa nunca foi assim antes. Uma senhora de Ribeirão Preto me escreveu. Seu José, depois da sua palestra, prestei atenção no comportamento da minha nora. Descobri que ela estava diluindo meus remédios da diabetes. Graças a Deus descobri a tempo. Casos como esse me motivam a continuar. Cada vida salva justifica todo o esforço.
A Secretaria de Saúde do Estado criou uma campanha educativa baseada na minha experiência. O slogan é: medicamento alterado pode ser tentativa de homicídio. Desconfie. Aos 74 anos, desenvolvi uma filosofia de vida muito clara. Viver intensamente, mas com sabedoria. Confiar, mas com cautela. Amar, mas com limites. Seu José, como o senhor define felicidade hoje? Perguntou uma jornalista. Felicidade é acordar todo dia sabendo que estou vivo, que tenho pessoas que me amam de verdade e que posso ajudar alguém com minha experiência. Não é uma definição romântica de felicidade. É uma definição realista, madura, conquistada com sofrimento. Felicidade não é ausência de problemas. É capacidade de lidar com os problemas de forma equilibrada. Hoje, quando surge algum contratempo na vida, penso: isso é um problema de verdade ou só um aborrecimento? Depois de quase morrer envenenado, problemas de verdade são poucos. O resto é só aborrecimento temporário. Senhor José, o senhor tem medo da morte? Perguntou um rapaz numa palestra. Não tenho medo da morte. Tenho medo de morrer sem ter vivido. E hoje posso dizer que estou vivendo de verdade. Cada dia é um presente que abro com curiosidade e gratidão. Não vivo no passado, lamentando o que aconteceu. Não vivo no futuro, preocupado com o que pode acontecer. Vivo no presente, aproveitando o que está acontecendo. A vida é como um filme, sempre digo. Se você fica olhando só para trás, perde as cenas mais importantes. Claro que não esqueci o que aconteceu. As cicatrizes estão lá, na memória e no coração. Mas cicatrizes são marcas de batalhas vencidas, não de derrotas sofridas. Seu José, o senhor conseguiria perdoar completamente seu filho se ele estivesse vivo e pedisse perdão sincero? É uma pergunta que me fazem sempre. A resposta é complexa. Eu já perdoei ele para libertar meu coração. Mas perdão não significa esquecer ou confiar novamente. Significa não deixar que o ódio me consuma. Aos 74 anos, tenho mais projetos que muita gente de 50. Estou escrevendo um segundo livro, este focado na superação. O título provisório é Como Renascer Depois dos 70. Seu José, o senhor não acha que está velho demais para tantos projetos? Brincou seu Manuel. Manuel, idade é só número. O que importa é ter propósito. E propósito não me falta. Além do livro, estou organizando um grupo de apoio para idosos vítimas de violência familiar. A ideia é criar um espaço onde essas pessoas possam compartilhar experiências e se ajudar mutuamente. Explico para Dona Rosa. Já temos 12 pessoas interessadas. Vamos nos reunir toda quinta-feira na igreja da Dona Antônia. Também estou gravando uma série de vídeos educativos sobre prevenção de violência contra idosos. Vai ser disponibilizada gratuitamente na internet. Pai, o senhor virou influencer digital, brinca Amanda. Se isso pode salvar vidas, vou ser influencer até os 90. O canal do YouTube já tem 15 mil inscritos. Não é muito para padrões digitais, mas é muito para quem só quer ajudar. Os comentários nos vídeos são emocionantes. Pessoas do Brasil inteiro contando histórias similares, pedindo conselhos, agradecendo pela coragem. Seu José, o senhor me inspirou a denunciar minha filha que estava me roubando há anos. Senhor José, depois de ver seus vídeos, comecei a conferir meus remédios todo dia. José Carlos, sua história me fez valorizar mais minha família boa. Cada comentário desses vale mais que qualquer reconhecimento oficial. Hoje, minha família verdadeira não é definida por sangue, mas por afeto genuíno. Amanda e os filhos dela são família por sangue e por escolha. Continuaram me amando e respeitando mesmo depois da tragédia com Rodrigo. Seu Manuel é família por escolha. 40 anos de amizade verdadeira vale mais que muito parentesco forçado. Dona Rosa é família por escolha. Companheirismo, carinho, cuidado mútuo, respeito, tudo que um relacionamento saudável deve ter. Dona Antônia, minha vizinha, é família por escolha, sempre presente nos momentos difíceis, sempre disposta a ajudar. O delegado Pereira virou amigo pessoal. De vez em quando nos encontramos para tomar uma cerveja e conversar sobre a vida. Seu José, o senhor é um exemplo de como superar adversidades. Delegado, o senhor é um exemplo de como um profissional pode fazer a diferença na vida de alguém.
É uma família pequena, mas sólida, baseada na confiança conquistada, não na obrigação imposta. Pai, o senhor não sente falta de ter uma família grande? Perguntou Amanda. Amanda, prefiro ter 5 pessoas que me amam de verdade do que 50 que me toleram por obrigação. Qualidade sempre foi mais importante que quantidade. A experiência com Rodrigo me ensinou isso definitivamente. Melhor sozinho que mal acompanhado, como dizia minha avó. Ela tinha razão. Hoje, quando alguém entra na minha vida, precisa demonstrar que merece estar ali. Não aceito mais relacionamentos por conveniência ou obrigação. Seu José, isso não torna o senhor muito exigente? Perguntou uma senhora numa palestra. Não me torna exigente. Me torna seletivo. E há uma diferença importante entre essas duas coisas. Se pudesse voltar no tempo e evitar tudo o que aconteceu, faria isso? É uma pergunta que me fazem com frequência. A resposta sempre surpreende as pessoas. Não sei se evitaria. A experiência foi terrível, mas me transformou numa pessoa melhor. Antes do envenenamento, eu era um homem comum, levando uma vida comum, sem propósito especial. Depois do envenenamento, me tornei alguém com propósito claro. Ajudar outras pessoas a se protegerem de situações similares. Seu José, o senhor acha que tudo acontece por algum motivo? Perguntou um jovem psicólogo. Não sei se acontece por algum motivo, mas sei que podemos dar motivo para tudo o que acontece. Dei motivo para minha experiência terrível. Transformei ela em aprendizado, em crescimento, em ajuda ao próximo. A diferença entre vítima e sobrevivente, sempre digo, é que vítima fica lamentando o que aconteceu. Sobrevivente usa o que aconteceu para crescer. Não me considero vítima do Rodrigo. Me considero sobrevivente da experiência com Rodrigo. Vítima é passivo. Fica esperando que outros resolvam seus problemas. Sobrevivente é ativo. Resolve os próprios problemas e ainda ajuda outros a resolverem os deles. Senhor José, qual conselho o senhor daria para alguém que está passando por situação similar? Primeiro, denuncie, mesmo que seja família. Segundo, não se culpe pelo que fizeram com você. Terceiro, use a experiência para se tornar mais forte e mais sábio. São 3 conselhos simples, mas que podem salvar vidas. Muita gente não denuncia por vergonha ou por medo. Muita gente se culpa pelo comportamento dos outros. Muita gente se vitimiza permanentemente. A cura não está em esquecer o que aconteceu. A cura está em transformar o que aconteceu em força para seguir em frente. Hoje, fazendo o balanço da minha vida, posso dizer que valeu a pena. Tive uma esposa maravilhosa por 40 anos. Criei 2 filhos, mesmo que um deles tenha se perdido pelo caminho. Tenho netos lindos que me adoram. Sobrevivi a uma tentativa de assassinato e usei essa experiência para ajudar centenas de outras pessoas. Seu José, o senhor se considera uma pessoa bem-sucedida? Perguntou um jornalista. Me considero uma pessoa que soube aproveitar as oportunidades que a vida ofereceu, incluindo as oportunidades de crescer através do sofrimento. Sucesso não é só acumular bens materiais ou reconhecimento público. Sucesso é viver com propósito, amar de verdade e deixar o mundo um pouco melhor do que encontrou. Nesse sentido, sim, me considero bem-sucedido. Meu patrimônio material é modesto. Apartamento pequeno, uma poupança que garante minha sustento, alguns livros, poucas roupas. Meu patrimônio emocional é rico, amigos verdadeiros, família que me ama, paz de espírito, propósito de vida. Dinheiro compra conforto, não compra felicidade, sempre digo. Felicidade é construída com relacionamentos saudáveis e propósito de vida. Rodrigo tinha dinheiro como objetivo, por isso tentou me matar. Eu tenho relacionamentos saudáveis como objetivo, por isso estou vivendo. Seu José, o senhor tem algum arrependimento na vida? Perguntou Dona Rosa. Pensei bem antes de responder. Meu único arrependimento é não ter percebido antes que tipo de pessoa meu filho estava se tornando. Talvez pudesse ter intervindo a tempo. Mas é um arrependimento leve, sem culpa exagerada. Fiz o que sabia fazer na época, com as informações que tinha. Não adianta se culpar pelo que não sabia que devia ter feito, como disse o psicólogo que me acompanhou depois do envenenamento. Se tem uma mensagem que quero deixar para as próximas gerações, é esta. A família não é sagrada só por ser família. Respeito, amor, cuidado, proteção.
Essas coisas precisam ser conquistadas e mantidas através de ações, não presumidas através de parentesco. Vovô, por que o tio Rodrigo fez aquela coisa ruim? Perguntou minha neta de 8 anos recentemente. Porque ele se esqueceu de como ser uma pessoa boa, querida. E como a gente não esquece? Praticando bondade todo dia, tratando as pessoas com carinho, sendo honesto sempre. É uma resposta simples para uma pergunta complexa, mas é verdade. Bondade é hábito que precisa ser cultivado diariamente. Rodrigo parou de cultivar bondade. Começou a cultivar ganância, egoísmo, crueldade. O resultado foi trágico. Para os jovens, sempre digo nas palestras, o conselho é: escolham todo dia que tipo de pessoa querem ser, porque a pessoa que vocês são hoje é resultado das escolhas que fizeram ontem. Para os idosos, continuo, o conselho é: não aceitem desrespeito de ninguém, nem mesmo de filhos. Dignidade não tem idade para expirar. Para as famílias, termino, o conselho é: amor se demonstra com ações, não com palavras. E quando as ações contradizem as palavras, acreditem nas ações. São mensagens simples, mas que podem evitar tragédias familiares. Seu José, o senhor acha que a sociedade brasileira vai mudar em relação ao respeito aos idosos? Perguntou um sociólogo numa palestra. Vai mudar se cada família individual decidir mudar. Sociedade é feita de famílias. Famílias são feitas de pessoas. Mudança começa nas pessoas. É uma mudança que pode começar hoje, na família de cada um que está me ouvindo. Todos os dias acordo com a sensação de ter um propósito claro. Usar minha experiência para proteger outras pessoas. Não é um propósito que escolhi inicialmente. Foi um propósito que a vida me impôs. Mas abracei ele completamente. Seu José, o senhor não cansa de contar sempre a mesma história? Perguntou um amigo. Não canso porque cada vez que conto pode estar salvando uma vida. E uma vida salva vale qualquer cansaço. Já perdi as contas de quantas vezes contei minha história. Em livros, palestras, entrevistas, conversas informais, vídeos na internet. Mas cada vez que conto, alguém novo escuta. E alguém novo pode se proteger. Senhor José, seu trabalho de conscientização deveria ser reconhecido oficialmente, disse um vereador de Guarulhos. Não preciso de reconhecimento oficial. Preciso que as pessoas se protejam. O reconhecimento que mais me emociona não vem de autoridades. Vem de pessoas comuns que me escrevem para agradecer. Seu José, descobri que meu genro estava colocando sonífero na minha comida depois de ver sua palestra. Obrigada por salvar minha vida. Mensagens como essa são o combustível que me mantém ativo. Senhor José, o senhor já pensou em parar com as palestras e aproveitar a aposentadoria? Perguntou Amanda. Amanda, essa é minha aposentadoria. Trabalhar por amor, não por obrigação. Durante 40 anos trabalhei para sustentação. Agora trabalho por propósito. É completamente diferente. Trabalho por propósito não cansa, energiza, não estressa, realiza, não envelhece, rejuvenesce. Seu José, o senhor parece ter 20 anos a menos quando está dando palestra, observou Dona Rosa. É verdade. Quando estou ajudando alguém com minha experiência, me sinto mais jovem, mais útil, mais vivo. Aprendi a enxergar milagres nos pequenos detalhes da vida diária. Acordar sem dor é milagre. Tomar café da manhã sem ser envenenado é milagre. Receber carinho dos netos é milagre. Ter amigos verdadeiros é milagre. Seu José, como o senhor consegue ser tão otimista depois de tudo que passou? Perguntou uma psicóloga. Não sou otimista, sou realista. A realidade é que estou vivo, saudável, cercado de pessoas boas. Por que seria pessimista? Pessimismo é luxo que não posso me dar. Cada dia que vivo é dia que podia não ter vivido. Milagre não é só coisa extraordinária, sempre digo. Milagre é também coisa ordinária que aprendemos a valorizar. O sol nascer todo dia é milagre. O coração bater sem a gente mandar é milagre. Ter água para beber e comida para comer é milagre. Vovô, qual é o maior milagre da sua vida? Perguntou meu neto. Ter sobrevivido para conhecer vocês. Respondi sem hesitar. Se tivesse morrido envenenado, não teria conhecido meus netos. Não teria visto Amanda se tornar a mulher forte que é hoje.
Não teria ajudado centenas de pessoas com minha história. A vida é cheia de milagres para quem tem olhos para ver, como dizia minha Lourdes. Hoje tenho olhos para ver milagres porque quase perdi a chance de continuar vendo qualquer coisa. Gratidão transforma experiência comum em milagre pessoal. Aprendi com um padre numa palestra sobre perdão. É exatamente isso. Gratidão é óculos que nos permite enxergar maravilhas onde antes víamos apenas rotina. Seu José, qual é o segredo para ser grato mesmo quando a vida é difícil? Perguntou uma senhora que estava passando por câncer. O segredo é lembrar que sempre existe alguém numa situação pior que a nossa, e que sempre existe algo bom na nossa situação, mesmo que seja pequeno. Não tenho grandes riquezas materiais para deixar como herança, mas tenho algo mais valioso: experiência e sabedoria. Pai, que tipo de herança o senhor quer deixar para a família? Perguntou Amanda. Quero deixar o exemplo de como se levanta depois de uma queda grande. E quero deixar a certeza de que é possível recomeçar em qualquer idade. Para meus netos, quero deixar a lição de que família verdadeira é quem nos ama e nos protege, não necessariamente quem nasceu conosco. Para Amanda, quero deixar a tranquilidade de saber que pode enfrentar qualquer adversidade com coragem e sabedoria. Para meus amigos, quero deixar a memória de uma amizade verdadeira e duradoura. Para as pessoas que ajudei com minha história, quero deixar ferramentas para se protegerem e se fortalecerem. Herança material acaba. Herança emocional é eterna. Sempre digo, meus netos podem gastar o dinheiro que eu deixar, mas nunca vão esquecer as lições que aprenderem comigo. Vovô, quando o senhor morrer, como vamos lembrar do senhor? Perguntou minha neta. Lembrem de mim como o vovô que transformou uma coisa ruim numa coisa boa, que usou o sofrimento para ajudar outras pessoas. É assim que quero ser lembrado. Não como vítima, mas como sobrevivente. Não como o homem que quase morreu envenenado, mas como o homem que usou essa experiência para salvar outras vidas. Senhor José, o senhor já pensou em como quer que seja seu funeral? Perguntou o padre da igreja. Quero que seja uma celebração da vida, não um lamento da morte. Que as pessoas saiam de lá com vontade de viver melhor, não com tristeza. Não quero que chorem minha morte. Quero que celebrem minha vida e usem meu exemplo para viverem as próprias vidas com mais coragem e propósito. Hoje, 8 anos depois do envenenamento, posso dizer que o círculo se fechou de forma positiva. O que começou como tragédia se transformou em propósito. O que podia ter sido meu fim se tornou meu recomeço. Seu José, se pudesse mandar uma mensagem para o seu filho que já morreu, o que diria? Perguntou uma jornalista numa entrevista recente. Pensei por um tempo longo antes de responder. Diria que perdoei ele, mas que ele perdeu a oportunidade de ser uma pessoa melhor. E que espero que, onde estiver, tenha aprendido a lição que não conseguiu aprender aqui. Não sinto ódio por Rodrigo. Sinto pena. Pena de ele ter desperdiçado uma vida inteira por causa de ganância e maldade. Ele podia ter sido um filho maravilhoso, um pai exemplar, uma pessoa que deixasse o mundo melhor. Escolheu ser o oposto disso. As escolhas que fazemos definem quem somos. Rodrigo fez escolhas ruins e pagou o preço por elas. Senhor José, o senhor acha que existe justiça divina? Perguntou um pastor numa palestra. Não sei se existe justiça divina, mas sei que existe justiça natural. Quem planta o mal, colhe o mal. Quem planta o bem, colhe o bem. Rodrigo plantou maldade e colheu morte violenta na prisão. Eu plantei superação e estou colhendo propósito e paz. A vida cobra de cada um na moeda que cada um escolhe usar. Sempre digo. Rodrigo escolheu usar a moeda da crueldade. A vida cobrou dele com crueldade. Eu escolhi usar a moeda da bondade. A vida está me pagando com bondade. Seu José, o senhor se considera um homem de sorte? Perguntou seu Manuel ontem à tarde. Me considero um homem que soube aproveitar tanto a sorte quanto o azar para crescer. Tive azar de ter um filho que tentou me matar. Tive sorte de sobreviver e transformar essa experiência em algo positivo. Sorte e azar são neutros. O que importa é o que fazemos com eles. Se você chegou até aqui ouvindo minha história, tenho algumas palavras finais para deixar com você. Primeiro,
Nunca subestime a maldade humana, mesmo quando ela vem de quem deveria nos amar. Confie, mas sempre verifique. Segundo, quando algo parecer estranho, investigue. Foi isso que salvou minha vida e pode salvar a sua também. Terceiro, não tenham medo de denunciar familiares que fazem mal para vocês. Família que machuca não é família. Quarto, usem as experiências ruins para crescer, não para se vitimizar. Transformem dor em sabedoria. Quinto, nunca é tarde para recomeçar. Eu recomecei aos 68 anos e hoje sou mais feliz que era antes. Pessoal, sempre termino minhas palestras assim. A vida vai testar vocês de formas que não imaginam. O importante é passar no teste. Meu teste foi sobreviver a uma tentativa de assassinato do próprio filho. Passei no teste não só sobrevivendo, mas ajudando outras pessoas a passarem nos testes delas. Cada cicatriz que levamos pode virar ponte para ajudar alguém que está passando pela mesma dor. Essa é minha mensagem final. Transformem suas cicatrizes em pontes. Usem seus sofrimentos para aliviar os sofrimentos de outros. E lembrem-se sempre, vocês são mais fortes do que imaginam, mais corajosos do que acreditam e mais amados do que pensam. Não pelas pessoas que deveriam amar vocês, mas pelas pessoas que escolhem amar vocês de verdade. A vida é um presente que pode ser retirado a qualquer momento. Por isso, vivam cada dia como se fosse o último, mas planejem como se fossem viver para sempre. E se alguém tentar tirar esse presente de vocês, lutem. Lutem como eu lutei, porque a vida vale cada batalha. Obrigado por me ouvirem. Que minha história sirva para proteger vocês e as pessoas que vocês amam. Essa é minha contribuição para o mundo. Uma história de dor transformada em proteção, de tragédia transformada em propósito, de quase morte transformada em vida plena. Se consegui salvar pelo menos uma vida com minha experiência, então quase morrer valeu a pena. Se consegui inspirar pelo menos uma pessoa a recomeçar depois de uma tragédia, então todo o sofrimento teve sentido. Se consegui ensinar pelo menos uma família a se proteger de quem deveria protegê-la, então minha missão foi cumprida. Hoje, aos 74 anos, posso olhar no espelho e dizer: José Carlos, você sobreviveu, você cresceu, você ajudou, você viveu. E quando chegar minha hora de partir, que vai chegar naturalmente, sem chumbinho, sem veneno, sem traição, vou partir em paz, sabendo que transformei minha maior tragédia na minha maior vitória. Porque no final das contas, não somos julgados pelo que fizeram conosco, mas pelo que fizemos com o que fizeram conosco. Rodrigo tentou me matar. Eu escolhi viver melhor por causa disso. E essa, meus amigos, é a diferença entre ser vítima e ser vencedor. Esta história é baseada em fatos reais e serve como alerta sobre a violência contra idosos no Brasil. Se você ou alguém que conhece está passando por situação similar, denuncie. Disque 100, Direitos Humanos, ou procure a delegacia mais próxima. Sua vida vale mais que qualquer constrangimento familiar. Lembre-se sempre, medicamento com aparência, cheiro ou sabor diferentes pode ser sinal de adulteração. Na dúvida, procure ajuda médica imediatamente. Obrigado por acompanhar esta história até o final. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas possam se proteger. Sua família pode estar precisando ouvir isso.